Deus seja louvado eternamente. Bem-vindos à Criptografia da Justiça, esse canal maravilhoso para a glória de Deus. Aqui quem fala é o professor de Judá. Em breve iremos iniciar a escola bíblica e eu peço a todos que, por favor, se inscrevam, ativem as notificações para ficarem por dentro de todas as novas postagens, curtam, assistam, compartilhem, comentem e dentro de instantes iniciaremos mais uma aula da escola bíblica. Deus abençoe abundantemente a cada um, em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus seja louvado eternamente. Sejam todos bem-vindos para o início da escola bíblica, lições bíblicas, adultos, terceiro trimestre 2025, com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições, com o professor de Judá. Aqui, através da Casa Publicada na Assembleia de Deus, né? As edições das revistas. E vamos seguir aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, esta escola bíblica. Abre o entendimento do teu povo, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras, desvenda os nossos olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Vem nos conduzir nesse ensino, nesse aprendizado, nesse trimestre. Opera, Senhor, de uma maneira grandiosa para a glória do teu nome. Salva, cura, liberta, transforma e fortalece a tua igreja, meu Deus. Assim nós choramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado e conduza-nos em cada momento desse estudo, em cada passagem bíblica, nos louvores, no ensino. Faz, meu Deus, tudo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Lições Bíblicas, aluno, terceiro trimestre de 2025, comentarista José Gonçalves, sumário. Neste trimestre nós veremos a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Lição 1, a Igreja que nasceu no Pentecostes. Lição 2, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Lição 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lição 5, uma igreja cheia de amor. Lição 6, uma igreja não conivente com a mentira. Lição 7, uma igreja que não teme a perseguição. Lição 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Lição 9, uma igreja que se arrisca. Lição 10, a expansão da igreja. Lição 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro.
Lição 12. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Lição 13. A Assembleia de Jerusalém. Lição 1. A Igreja que nasceu no Pentecostes. Texto-chave. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, verso 4. Verdade prática. A Igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Leitura diária. Segunda, Atos 2, verso 1 ao 3, a manifestação divina e os sinais do Pentecoste. Terça, Atos capítulo 2, verso 4, o derramamento do Espírito. Quarta, Atos 2, verso 11, 10, verso 46, louvor e adoração. Quinta, Atos 2, verso 20, a esperança futura. Sexta, Atos capítulo 1, verso 5, uma experiência específica e definida. Sábado, Efésios, capítulo 5, verso 18. Uma experiência contínua. Leitura diária. Atos, capítulo 2, verso 1 ao 3. Arque. A manifestação divina e os sinais do Pentecostes. A descida do Espírito Santo, verso 1 do capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Terça, Atos capítulo 2, verso 4, arque. O derramamento do Espírito. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quarta, Atos capítulo 2, verso 11 e capítulo 10, verso 46, arque, louvor e adoração. Verso 11, os cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Verso 46, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Quinta, Atos 2, verso 20, arque, a esperança futura. Verso 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Sexta, Atos 1, verso 5, arque, uma experiência específica e definida. Verso 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Sábado, Efésios 5, verso 18, arque também, uma experiência contínua, verso 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glórias a Deus. Leitura bíblica em classe. Atos capítulo 2, verso 1 ao 14. Arque. Verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Verso 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 7. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que
Não são galileus todos esses homens que estão falando? Verso 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Verso 9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia. Verso 10. E Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Verso 11. E cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Verso 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Verso 13. E outros, zombando, diziam: estes estão cheios de mosto. Verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Glórias a Deus. Amém. Após essa introdução, vamos louvar o Senhor. Hino 24 da harpa cristã, Poder Pentecostal. No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou, que veio a casa toda encher, e os corações com muito poder, 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 poder pentecostal. Ó vem inflamar, também nos renovar, ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz, o preceptor que veio ficar com os servos de Jesus. Foi o fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder, poder, poder pentecostal. Ó vem nos inflamar, também nos renovar. Ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. E começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador. Poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar. Ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. E quem deseja receber esta água salutar, que é prometida ao que crê e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder seu coração. Poder, poder, poder pentecostal. Ó vem nos inflamar, também nos renovar. Ó vem, sim vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Glórias a Deus. Hino 155 da harpa cristã. Imploramos teu poder. Imploramos nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder. Divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, vem encher-nos de real valor do pleno poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder.
Com óleo sim vem nos ungir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faze-nos fruir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faz os que dormem despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito, vem nos outorgar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, ó Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Amém. Glórias a Deus. Hino 387 da harpa cristã, derrama teu Espírito. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua greia, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua greia, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dai-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dai-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito, e dai-nos hoje muitas conversões. Ó, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste, e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, a orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, os que dormem, o muito profundo sono do jardim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Glórias a Deus. Amém. Comentário. Introdução. Nesta lição, como nós já vimos, iremos tratar sobre o Pentecostes. A igreja nasce no dia de Pentecostes. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. O Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os
O derramamento do Espírito no Pentecostes marca o início da igreja como uma comunidade de profetas, como foi profetizado por Joel, pelo profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 28. No livro de Atos, Lucas ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Além disso, o Pentecostes foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado. O propósito desse derramamento do Espírito foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nesta lição. Item 1. A natureza do Pentecoste bíblico. 1. De natureza divina. Lucas relata que, por ocasião do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Ou seja, o som, não o vento em si, que encheu toda a casa que estavam assentados. Atos capítulo 2, verso 2. E que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Atos 2, verso 3. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível e audível, assim como fez no Monte Sinai quando entregou a lei a Moisés, ou no original hebraico, Moshe. Naquela ocasião havia trovões, relâmpagos e um som forte, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Êxodo capítulo 19, verso 16. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo: Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Deuteronômio capítulo 4, verso 36. E quando fala aqui, para te ensinar, tudo que Deus faz é para nos ensinar, para que nós possamos crescer, amadurecer e estarmos cada vez mais perto do Senhor nosso Deus. Bem, a palavra-chave desta lição é Pentecoste. No subtópico 2, diz: um evento paralelo ao Sinai. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, uma das experiências mais marcantes da história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a Igreja. Pentecostes, portanto, é uma experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedras. Deuteronômio 9, capítulo 9, verso 10 e 11. Aqui no Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Jeremias 31, verso 33 e 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Subitem 3. Centrada em Cristo e nos tempos finais. Na sua pregação no dia de Pentecostes, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Atos capítulo 2, verso 23 ao 24 e verso 32 e 33. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecostes perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel. Joel capítulo 2, verso 28,
que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, Atos 2, verso 17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Bem, nós temos visto, como já foi possível perceber da lição, como a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, ela nasceu no Pentecostes, se estruturou, se desenvolveu, foi preparada, capacitada pelo Senhor para expandir o Evangelho de Jerusalém, da Judéia, para todo o mundo. Então nós vemos que através do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, a igreja é impulsionada a espalhar o Evangelho por todo o mundo, ampliando o conhecimento. Um vento veemente, impetuoso, línguas de fogo. Em algumas ocasiões no passado, o fogo havia acompanhado a presença de Deus, conforme Êxodo 3, verso 1 ao 6 e 13, verso 21, e 1 Reis 18, verso 38 e 39, de modo que esse sinal tem de ser assegurado particularmente os crentes judeus de que o que estava acontecendo realmente vinha de Deus. O fogo também pode ter simbolizado a maneira como o povo de Deus foi consagrado, isto é, separado, purificado, para a obra e o propósito de trazer honra a Cristo. João capítulo 16, verso 13 ao 14, e para o testemunho a respeito dele. Veja capítulo 1, verso 8 e 13, verso 31, notas. Amplie mais o seu conhecimento, lendo a Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global, estado pela CPAD, página 1924. Eles dão essa referência bíblica também. Tópico 2. O propósito do Pentecostes bíblico. 1. Promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som ou o vento e o fogo, ocorridas no Pentecostes, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Tem os ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos capítulo 2, verso 11. Logo, o Pentecostes que não adora não é bíblico. De fato, quando os gentios experimentam o Pentecostes, eles também magnificam a Deus. Atos capítulo 10, verso 4 e 6. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito Santo dá bem as graças. 1 Coríntios capítulo 14, verso 17. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. 2. Poder para testemunhar. O Pentecostes tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2, verso 20. No entanto, essa realidade nos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecostes não foi dado para que os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas capítulo 24, verso 49
Atos capítulo 1, verso 8, de fato é isso o que acontece no Pentecostes, depois do Pentecostes, capítulo 4, verso 33. Ou seja, como nós já temos visto, o Pentecostes que aconteceu na igreja de Jerusalém, que expandiu o evangelho de Jerusalém para toda a Judéia, para todo o planeta, com o passar do tempo, mostrando como era a igreja primitiva, descrita em Atos dos Apóstolos, e nos mostrando a importância dessa igreja que surge no Pentecostes como uma igreja pentecostal, uma igreja viva, ativa, eficaz, que alcança, salva almas pelo poder do Espírito Santo, tirando das trevas para sua maravilhosa luz. Deus abençoe, glórias a Deus. Tópico 3. Características do Pentecoste bíblico. 1. Uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Atos capítulo 1, versos 5 ao 8. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 15 e capítulo 2, verso 4. Essas pessoas já eram regeneradas, isto é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra. João 15, verso 3. Ou no original hebraico, João, é Yohanan. E que os seus nomes estavam arrolados nos céus. Lucas capítulo 10, verso 20. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar. Há sempre um processo de espera com o Senhor. Uma espera que vale a pena. Pela experiência pentecostal, isto é, o batismo no Espírito Santo, Atos capítulo 1, verso 5, o Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Atos capítulo 2, verso 33. 2. Uma experiência definida e contínua. Como resultado do enchimento do Espírito, os crentes começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, verso 4. A Escritura é clara em mostrar que a evidência inicial do batismo pentecostal foi os crentes falarem em outras línguas. Não há dúvidas de que outros resultados ou evidências do batismo no Espírito Santo se seguem. Contudo, foi o falar em línguas, não o sentir uma grande alegria ou mesmo um amor afetuoso demonstrado por eles, que deixou os crentes judeus convencidos de que os gentios haviam recebido o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 10, verso 44 ao 46. Subitem 3. As línguas e o amor. A evidência física inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos capítulo 5, verso 5. O apóstolo escreveu que uma igreja pentecostal, e o amor aparece aqui, não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Conclusão, como vimos, o Pentecoste marcou o início da igreja, da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo, Atos capítulo 2, verso 4, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja. 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, cujo nascedouro foi no Pentecostes. Esse evento é essencial, porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o Evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo.
E como nós vimos, a palavra-chave é Pentecostes. Revisando o conteúdo, temos 5 questões. A primeira questão diz: Quais fenômenos registrados em Atos capítulo 2, verso 2 e 3 são considerados teofânicos? Questão 2. Segundo o apóstolo Pedro, qual profecia do Antigo Testamento se cumpriu no Pentecostes e como isso demonstra o aspecto escatológico desse evento? Questão 3. Cite um dos propósitos marcantes do Pentecoste em Jerusalém, conforme Atos capítulo 2, verso 11. 4. Segundo Atos capítulo 1, verso 8, para que a igreja necessita do poder do Espírito Santo? Questão 5. Por que o Pentecostes bíblico é distinto da salvação? Segundo Atos capítulo 1, verso 5 e Atos capítulo 2, verso 33. No próximo vídeo, nós iremos responder essas perguntas. O vocabulário, nós temos as 2 palavras: afetuoso, que é o mesmo que amoroso, carinhoso, afeiçoado, querido, amável, gentil, bondoso. Teofania significa manifestação visível de Deus ou uma aparição de sua presença de forma tangível, como no fogo ou na nuvem no Monte Sinai, Êxodo capítulo 19, e no Pentecostes, Atos capítulo 2. Deus abençoe, e no próximo vídeo traremos as respostas das perguntas feitas nesta lição. Deus abençoe abundantemente todos. Em nome de Jesus. Amém.